Certo. Então, nesse momento, a nossa aula está sendo gravada. Olá, bom dia, alunos que estão assistindo essa aula ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para os alunos que estão assistindo essa aula no site. Hoje nós iremos resolver uma prova de português. Espero que estejam todos, nem que estejam um pouquinho animados, mas é bem legal que estejam. Eu estou só aguardando o computador entender o comando de abrir a prova. Mas todos nós estamos aqui, vamos fazer essa aula valer a pena. Espero de coração que a semana de vocês tenha sido incrível. Essa demorazinha toda vez, né? Que vem aqui para o computador, é que o meu computador ele é muito antigo e eu andei baixando uns. Inclusive, deixa eu só. Estamos dividindo a tela com a minha apresentação. E hoje nós vamos resolver essa provinha. Vocês já fizeram essa prova? É comum. Muitas vezes, muitos alunos já fizeram. Principalmente o pessoal da turma avançada. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Vamos lá, então. Logo aqui no começo nós temos um texto. E é muito comum, gente, que nessas provas do Colégio Militar, eles coloquem todos os textos e depois todas as questões. Eles não são de ficar distribuindo, né, os textos pela prova inteira. Então, essa é uma característica bem marcante, porque se eles colocam o texto só no começo, é muito comum que a gente tenha que voltar às folhas da prova para saber responder alguma questão. Mas isso também, gente, não nos atrapalha em nada. É só por uma questão que você pode ficar fadigado, pode te deixar. Enfim, normalmente, por aula, nós estamos conseguindo resolver 10 questões, né? Quando a aula é bem participativa. Vamos ver até onde a gente vai hoje. E dependendo, se sobrar questão, a gente termina na próxima sexta. Então, vamos iniciando aqui o nosso texto. A cara do Brasil é feita de todas as cores. Ele suporta mais umzinho? Suporta. Nós todos juntos formamos dessa nação. Juntos somos frutos de uma miscigenação. Várias etnias criam, formam nosso povo. Todas as cores juntas devem construir um mundo novo. Negro, branco, índio, mestiço ou japonês, se completando em harmonia. Quem sabe, um dia talvez. Então, o nosso primeiro texto, e a gente já consegue o quê? Pensar que essa vai ser uma prova que vai falar sobre diversidade. O Brasil e sua formação, segundo texto.
A diversidade cultural é uma das grandes marcas da sociedade brasileira. Quem sabe conviver com a diferença, aprende a reconhecer suas próprias qualidades e a reconhecer a riqueza humana do outro. Nessa prova, você está convidado a refletir sobre o Brasil como lugar para a soma de diferentes pessoas. Quantos Brasis existem dentro do Brasil? Somos todos igualmente respeitados? Nossos brinquedos e brincadeiras de criança refletem na nossa diversidade cultural? É possível construir uma nação mais harmoniosa? Pense nisso. Leia os textos abaixo e resolva as questões propostas. Então, sim, estamos falando sobre diversidade. Quando falamos sobre a diversidade, nós temos vários temas que podem caber aqui. Podemos falar sobre respeito, sobre igualdade, sobre equidade. Então, é muito, muito profundo quando a gente fala sobre diversidade. Então, texto 1. Seu Zé. O Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor-de-rosa e carvão. Então, essa é uma letra escrita pelo Carlinhos Brau, pela Marisa Monte, pelo Nando Reis. Então, isso daqui é uma música, em algum momento eles cantaram. E depois do nosso querido texto 1, nós já temos a nossa questão. Questão 1. O texto Seu Zé demonstra que o Brasil apresenta os itens abaixo, exceto a preferência pela cor de rosa e o carvão. B. Um povo diverso em tom de pele. C. Uma grande diversidade cultural. D. Cores contrastantes de diversos povos. Ou E. Uma natureza bastante variada. Qual vocês acham que é? Lembrando, vou até marcar, que esse exceto, ontem isso aconteceu com a turma. Ai, gente, não tá funcionando. Não tá. Ontem eu reparei isso com a minha turma do IF, que às vezes quando tem o exceto, eles não se atentam para o exceto e tentam achar a alternativa correta. Quando a nossa prova, a nossa questão, ela fala o exceto, nós queremos saber qual das alternativas está errada, qual foge do que ele propôs. Então, do que ele propôs. Então, aqui nós queremos saber o que está saindo do nosso eixo, né? Então, o texto Seu Zé demonstra que o Brasil apresenta os itens abaixo. Exceto, então, na verdade, ele quer saber qual dessas alternativas tem uma característica que o Brasil não apresenta, entenderam? A letra A. Olha, Júlia, você acha que é a A? Alguém discorda ou concorda com a Júlia? Professor, Oi. a senhora pode voltar no texto? Vou voltar no texto. Seu Zé, o Brasil não é só verde, anil e amarelo.
o Brasil também é cor-de-rosa e carvão. Posso descer? Pode. Gente, a resposta dessa aqui é a letra A de amor. Por quê? A preferência pela cor de rosa e o carvão, gente, quando a autora coloca, os autores, né, colocam cor de rosa e carvão no nosso texto, é porque significa que o brasileiro gosta da cor de rosa e da cor carvão e do carvão. Não, gente, eles estão fazendo uma alusão aos tons de pele. Então, não é que haja uma preferência pela cor de rosa e o carvão. É uma comparação da cor da pele das pessoas, entenderam? Então, por isso que é a letra A de amor. Texto 2. Os meninos morenos. Vou ler aqui pra gente. Eu fui um menino da cor da terra. Não vou, porém, nunca saber de onde vieram os verdadeiros avós dos meus avós. Nisso, nós, os meninos brasileiros, somos diferentes dos morenos da Guatemala, do México, da América Central ou de todo o Planalto Andino. Quando o homem branco chegou na minha terra, encontrou meninos com a carinha igual a de todos os meninos que viviam nas florestas úmidas da América ou nas altas montanhas dos Andes. Depois, eles trouxeram os negros da África, que não queriam vir, e vieram também os árabes e outras gentes da Ásia. E todos se misturaram, sem registro e sem cartório. E aqui ficamos todos da cor da nossa terra e viramos todos brasileiros. Gente, vocês já estudaram na escola sobre essa mistura de povos, essa mistura dessas pessoas? Já? Sim. Não. Não? Então vamos lá, a Pro vai dar uma pincelada no assunto. Ali em 1500, quando, né, eles acham o Brasil, vamos começar que aqui nós já tínhamos os povos indígenas morando aqui. Vem os portugueses e depois vem os holandeses, vem a caravana dos japoneses. Nós tivemos a escravidão. Então, vem os africanos, vem os andinos, vem muita gente para cá. E todas essas pessoas, elas se misturam. Elas se misturaram lá em 1500, em 1600, em 1700. E essa mistura dessas pessoas gerou o Brasil que a gente conhece hoje. Então, até um certo ponto, vou falar a maioria da população, pelo menos 90% da população brasileira, sabe fazer a sua árvore genealógica até um certo ponto. Por exemplo, sabe dizer quem são seus pais, quem são seus avós, quem são seus bisavós, quem são seus taravós, mas mais que isso, muitas pessoas não sabem dizer. Por quê? Porque é uma grande mistura. Você sabe dizer, às vezes você sabe o nome, mas será que a gente sabe dizer de onde veio? Fica mais difícil, entenderam? Então, é sobre isso que esse texto está falando, sobre essa mixigenação que é tão conhecida no Brasil, justamente porque nós tivemos pessoas de vários lugares vindo para cá, essas pessoas foram se unindo
e hoje em dia somos todos brasileiros. Aqui para baixo. Questão 2. Nas frases. Eu fui um menino da cor da terra. 2. Quando o homem branco chegou na minha terra. Então, os termos destacados expressam, respectivamente, as ideias de A. Lugar e lugar. B. Lugar e modo. C. Professora, Oi. que aula que é? Gente, essa aula é de interpretação de texto. Então, a gente pega as provas do Colégio Militar para resolver, porque elas são interpretação de texto. Entenderam? Sim. Quem Sim, foi que perguntou? eu. Qual é o seu nome? A Ana. Ah, é porque a Pro não consegue ver quem que perguntou. Por mais que você que perguntou, às vezes eu não consigo ver. Então, vamos lá. Esses dois termos, gente. Eu fui um menino cor da terra. E quando o homem branco chegou na minha terra. Qual o sentido, né, dessas duas vezes que a gente vê a palavra? A. Lugar e lugar, eles têm o mesmo sentido? B. Lugar e modo? C. Modo e lugar? D. Qualidade e modo? Ou E. Qualidade e lugar? Vou dar alguns segundinhos para vocês tentarem pensar. Ok? Ainda não. Eu acho Tá. que é a letra C. Você acha que é a letra C? Sim. Eu tô entre a C Eu acho e também. Eu tô entre a Oi? C e a E, mas eu acho que é a letra C. Vamos ver. Vamos dar mais alguns segundos para quem não tinha conseguido pensar em alguma das alternativas. Então, vamos lá. A resposta correta é... Gente, é a letra E, de esperança. Vocês acreditam? Tá passada? Gente, é a letra E. Por que que é a letra E? Eu tinha ouvido letra C, eu tinha ouvido letra D. Vamos entender. Por que que não é a letra C? Todo mundo aí lembra? A letra C não é. Todo mundo aí lembra dos advérbios de modo? Os advérbios de modo, gente, eles são aqueles que os advérbios de modo são aqueles que dizem pra gente bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido. É o modo como as coisas acontecem. Não é o modo como a coisa é, tá?
Então, por isso, não é a letra C. Por isso, a letra C está errada. É a letra E. Uma qualidade, a qualidade da pessoa de ter uma cor parecida com a terra. E quando o homem branco chegou na minha terra, que é um lugar. Entenderam? Por isso, a resposta da 2 é a letra E, de elefante. Questão 3. Se o termo destacado é depois eles trouxeram os negros da África, fosse substituído por amanhã, a frase seguinte teria que ser alterada. Indique qual seria a reescritura correta. Então, vamos ler esse enunciado por partes para a gente não se confundir. O termo destacado é depois eles trouxeram os negros da África, fosse substituído por amanhã. Então, a gente vai ter uma substituição. O nosso amanhã vai substituir o nosso depois. Só que para continuar fazendo sentido, a frase vai ter que ser alterada. Então, a frase vai mudar. Indique qual seria a reescritura correta. Então, vamos lá, que vai dar certo. A. Amanhã eles trazerão os negros da África. B. Amanhã eles trarão os negros da África. B, professor. C. Amanhã eles trazeriam os negros da África. D. Amanhã eles trazeram os negros da África. Ou E. Amanhã eles traziam os negros da África. Gente, o segredo para acertar essa questão está no fato de ser amanhã. Se eu falo que algo é para amanhã, eu estou falando que esse algo é para quando? Futuro, tá? Então, nós estamos falando do futuro. Guardem esse futuro no fundo do coração. Professora, E agora, B, vai tentem aqui. aqui, ó, guardem o futuro no coração. Gente, esse coração horrível. Vó? É para copiar? Não, gente. É porque assim, olha só. Sempre me questionam sobre isso. Mas é que cada um tem o seu tempo de copiar. Se eu fosse esperar cada um copiar essa prova inteira, essa prova tem 20 questões, gente. Eu dificilmente ia conseguir chegar na questão 5, porque demora muito para vocês copiarem. Então, depois, se vocês quiserem, eu mando no WhatsApp para vocês estudarem. Tentar copiar, talvez, em um outro período de tempo, mas eu não deixo esse tempo durante a minha aula, porque não dá tempo. Então, vamos lá, gente. Qual alternativa vocês acham que é? A, B, C, D ou E? B, de Baiacu. Tivemos B. Tivemos que outra alternativa? Gente, só um segundo. É que exatamente nesse horário, meus irmãos estão chegando da escola. Então, eles chegam fazendo uma bagunça e aí eu tenho que ficar gritando. Tô dando aula, tô dando aula. A resposta correta é
é a letra B de bolo. Uhum. Quem aí acertou? Eu. Mateus. Eu. Letra B, gente. Bolo. Por quê? Aqui, o que está errado ou certo está dentro dessa fileirinha aqui. Certo? Então, está dentro dessa linhazinha aqui. Então, a gente analisa esses verbos para saber o que está certo e o que está errado. Gente, traserão está totalmente errado. Inclusive, vou chamar vocês para criatividade, que traserão, parece que eu estou falando do traseiro de alguém, né? Um traseirão. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, traseirão, muito errado, muito errado. Trazeriam. Gente, eu estou falando do futuro. E se vocês tivessem raciocinado nisso, quem errou, né? Raciocinado nisso que eu falei, na língua portuguesa, toda vez que a gente está falando do futuro, o nosso verbo termina em ão, tá? AM, esse AM que está terminando aqui, ó, tá vendo? Ele serve para pretérito, presente, mas para o futuro, não. Entenderam? Então, por isso que é a letra B de bola, B de bolo, B de batatinha frita. Próxima questão, 4. No texto, os meninos morenos, o narrador personagem não sabe de onde vêm os verdadeiros avós dos avós dele. Por quê? A. Ele nunca teve avós? B. Sua origem é um segredo? C. Não existem registros? D. Não conheceu seu pai e sua mãe? Ou E. Sua família veio de muito longe? Qual dessa, gente? Letra C. Alguém discorda ou alguém concorda? A hora é essa. Peraí, professor. Deixa eu... Tá ver bom, a tá questão. bom. Vou dar um tempinho. Ô, professora, Pode falar. você dá aula tarde também? Não dou. Não? Eu dou aula só de manhã. Eu dou aula à tarde pro IF, pra turminha do IF, quinta-feira. É porque eu sou Gente, da olha tarde só. e tô ficando cedo. Você é da tarde? Sim. Ah, foi por acaso que você assistiu a aula da manhã? Não, é porque eu vou sair, que eu ajudo minha mãe no centro, aí eu faço cedo. Só que quando tem minhas aulas, eu faço à tarde. Ah, entendi. Entendi. Olha, eu dou aula aqui quarta-feira de manhã e sexta-feira. Professor, é a C. É. Gente, olha só uma coisa que legal. Quando eu comecei essa aula, estávamos com 3 participantes. Nós estávamos com 3 participantes. E agora nós já estamos em 9 participantes, porque eu uso 2, eu sou 2 participantes, então já estamos em 9. Olá, alunos que foram chegando, que foram agregando a nossa aula. Bom dia. A resposta dessa aqui, gente, é a letra C de casa. Parece que todo mundo acertou. Parabéns. Então, por que, gente, que ele nem sabe de onde vieram as pessoas?
Porque ele não se tem tem registro, né, registro. gente? Eu vou dar um exemplo que vai deixar vocês, assim, um pouco chocados. Minha mãe nasceu em 1983. Isso tem 37, 38 anos. E depois que ela nasceu, olha só como as pessoas antigamente não levavam a sério essa questão de registrar o filho. Porque quando nasce o bebezinho, você leva ele no cartório, aí você coloca lá o nomezinho dele, você coloca o nomezinho, o nome do pai, o nome da mãe, onde nasceu. E as pessoas não levavam isso a sério, tanto que a minha avó só registrou minha mãe um bom tempo depois, gente. Tipo, uma coisa assim, de 3 anos depois, 4 anos depois que ela nasceu. Então, ela passou 4 anos sem registro nenhum, sem ter um nome, sem ter um documento, uma certidão de nascimento. Então, isso era muito comum antigamente também. Era bastante comum que não se registrasse nada. Isso é muito diferente, né? Vocês vão ter uma noção melhor disso, conversando talvez com os avós de vocês, que vão ter alguma história para contar sobre o pai deles, mas é sempre muito interessante conhecer como que em outras épocas as pessoas eram muito diferentes. Vamos lá para a próxima questão. Questão 5. O verbo virar em viramos todos brasileiros indica A. Trocar de nome. B. Mover de posição. C. Negar suas crenças. D. Criar um novo povo. Ou E. Distinguir os povos. Quando o autor do texto ele está lá contando que ele não sabe de onde vieram seus avós e coisas semelhantes. E no fim, ele diz que agora viramos todos brasileiros. O que significa esse viramos? Esse verbo virar? Trocar de nome, mover de posição, negar suas crenças, criar um povo ou distinguir os povos? Acho que é ele. Eu acho também que é a letra E. Temos a E, temos a E. Alguém mais? Gente, eu vou dar mais alguns segundinhos para ver. Certo? Acho E de elefante. A letra E. Tá. Vou passar a resposta. Essa daqui vai deixar vocês um pouco chocados. A resposta certa é a letra D de dado. É a D. Isso. Eu sei que nesse momento você tá passada. Gente, por quê? Que é a letra Nossa, D de dado. Já foi embora. Foi muito cedo. Gente, é a letra D de dado? Porque olhem aqui comigo. Distinguir os povos. Talvez, gente, ele estivesse fazendo isso no começo do texto. Que ele fala que tinham os holandeses, que tinham os andinos, que tinham os portugueses, os espanhóis, os nativos. Então, ali ele estava distinguindo os povos. Só que no momento em que ele diz que todo mundo que nasceu no Brasil viramos agora todos brasileiros, quer dizer que agora criamos, somos todos um novo povo. Brasileiros, entenderam? Por isso. Vocês conseguiram entender? Sim.
Então, tá bom. Isso acontece, gente. Às vezes a gente pensa, cara, com certeza é isso aqui. E aí não era. Você fica um pouco chocado. Vamos lá para a próxima. Opa! De acordo com os textos 1 e 2, a nação brasileira, A, não sabe quem ela é de fato. B, tem na sua variedade a sua riqueza. C, sabe qual raça que gerou a cor morena. E D, é sempre harmoniosa no trato das diferenças. Ou E, contou com um negro que queria viver no Brasil. Qual dessa, gente? D de dado. Já temos um palpite na D de dado. Vamos ver Também foi na D. se mais alguém discorda ou concorda com. Letra D, eu acho. Tá. Vamos lá, então. A resposta dessa aqui, Não, prof, eu acho que é a letra C. A letra C. você acha que é C? Sim. Tá. Vamos lá, então. A resposta correta dessa aqui, para o espanto de muitos, é a letra B de bola. E vamos explicar por quê. E vamos de explicação. Tivemos quem achasse que era a letra D e a letra E. Letra D. É sempre harmoniosa no trato das diferenças? Gente, isso é real? Hoje em dia, sempre tem essa harmonia quando a gente fala das diferenças? Isso é verdade? Não. Por que não? Por causa da cor, do jeito. Exatamente. Se você tem um cabelo de um jeito diferente, já querem fazer bullying com você, praticar preconceito. Se você tem uma cor de pele diferente, já tem preconceito. Então, a letra D, ela tá errada. Por isso, entenderam, gente? Ela não pode ser. Sabe que raça gerou a cor morena? Gente, a gente não tem como saber exatamente qual foi a raça. Por quê? Lembra que eu estava falando com vocês? Tinha gente de tudo que é canto vindo para o Brasil. Tinha muita gente vindo. Então, não tem como dizer. Foram os africanos? Foram os indígenas? Foram os holandeses? Não temos como saber. Então, por isso, fica a letra B, que a nossa variedade, ela é a nossa riqueza, gente. Entenderam? Vou apagar aqui esses traços e vamos para a próxima questão. No texto, os meninos morenos, você viu que o povo indígena já... Opa! Você viu que o povo que aqui já vivia faz parte da formação do povo brasileiro. Muito antes dos portugueses ou africanos chegarem, essa
essa linda terra. Então, aqui, nós Tá vamos ter um... travando, eu não consegui ouvir a senhora. Então, ele estava travado, né? Sim. Alguns traços da cultura indígena. Esse é um texto, o nome dos autores está aqui, Cláudio e Orlando Vilas Boas. Os traços da cultura do índio se diferenciam dos nossos. Numa comunidade, elas são brandas, mansas, sem castigo. O índio é uma cultura livre. Ninguém determina o que ele deve fazer. Tá travando Ele é de novo. dono de seus atos e de seu tempo. Gente, desculpa, o áudio está travando muito mesmo. Eu vou desligar o vídeo para ver se o áudio consegue fluir normalmente. Ele é dono de seus atos e de seu tempo. O que mantém a unidade tribal é a força da cultura nascida das suas tradições. Ninguém manda em ninguém. Não vivem com muitos, pode pensar, num regime comunal, onde tudo é de todos. A propriedade é individual, dentro mesmo do grupo familiar. O que é do marido é dele, o que for da mulher é dela. Os pais não castigam os filhos e deles nada exigem, respeitam-nos. Quando se aponta um menino e pergunta ao pai: "Você está ensinando ao seu filho?" Não. Por quê? Eu não sei se ele quer. Então, como ele vai aprender? À medida que for precisando, ele pergunta, daí eu ensino. O índio é uma criatura alegre, quase nada o entristece, tudo é motivo de graça. Um civilizado na aldeia que quer ser desembaraçado pintando-se como índio, cortando o cabelo igual a ele, pensando que assim o agrada, em verdade provoca risos e comentários. À noite nas redes, eles lembram do ocorrido e caçoam, quase sempre com a observação: Caraíba, Necatuité. Branco civilizado é bobo. A criança é uma entidade e, como tal, deve ser respeitada. Não se há de contrariá-la. Assim pensa o índio. Uma índia fazia caprichosamente umas panelinhas com forma de passarinho, com asinha, rabinho e biquinho. Ao lado, sua filha de 4 anos. À medida que a mãe terminava, ela, puf, com um pedacinho de pau, quebrava. A cena à nossa frente repetiu-se 4 vezes. Sugerimos que a índia parasse ela, a criança, não continuasse quebrando. Ela incontinente respondeu, não, claro, na sua língua. Não posso parar ela, porque ela quer quebrar. Simplificando, sugerimos. Então não faça o biquinho, a asinha e o rabinho, que são partes mais demoradas e trabalhosas. Ela continuou trabalhando e apenas esclareceu. Sem rabinho, sem asinha e sem biquinho não é panelinha. E ela quer quebrar a panelinha. Encerrando o assunto, depois da 11ª, a menina foi embora e a mãe continuou a sua labuta. Gente, então aqui, o que a gente está falando? Sobre a forma de educação, sobre a forma que vivem os índios, tá? Isso daqui foi uma coisa bem marcante, por quê? Isso daqui é até um fato de história que a Pro vai contar para vocês. Quando os portugueses chegaram aqui e eles precisavam Travou de novo, né? Sim. Quando os portugueses chegaram aqui e eles precisavam de mão de obra para poder plantar, colher, pegar árvore,
eles tentaram usar a mão de obra dos índios, eles tentaram. Por que que não deu certo? Porque os índios são muito livres. Ninguém lá fala assim para eles: você tem que carpir o quintal, você tem que limpar a casa. Eles não são de dar ordem. Eles têm um instinto muito natural. Então, eles levantam de manhã, eles caçam, eles constroem, eles pescam, eles fazem as coisas deles porque eles querem. Eles não são pessoas de passar ordem uma para outra. Tanto que quando os portugueses tentaram passar essa ordem para eles, muitos índios se mataram, tá? Eles preferiram cometer suicídio do que ter que seguir ordem. Eles não são de seguir ordens. Então, olha só que legal, o autor contando que da mesma forma que eles não são de seguir ordens, eles não são de dar ordens. Então, a criancinha estava lá quebrando a panelinha que a mãe dela fazia, quebrando. E a mãe falou assim, ela quer quebrar, vou fazer o quê? Então, eles são pessoas muito pacientes, né, gente? Porque hoje em dia, vamos falar a verdade, se a gente faz uma arte, o que a nossa mãe já faz? Já vem aquele grito, né? Guri, o que você tá fazendo? Você tá louco? Nossa mãe normalmente é assim, né? E olha só a mãe dela, dessa criancinha. A menina tava quebrando as coisas e a mãe falou o quê? Ela quer quebrar. Vou fazer o quê? Deixa ela quebrar. Que diferente, né, gente? Como cada cultura tem suas individualidades. Vamos para a próxima questão, questão 7. No texto acima, vemos alguns costumes na criação das crianças indígenas, que diferem da criação dos povos que se consideram civilizados. Indique a única situação que não corresponde à cultura indígena retratada na narrativa. Então, eu quero saber qual não corresponde à cultura indígena. Qual não corresponde? Letra A. Os pais advertem a criança quando ela insiste numa atitude inadequada. B. O índio permite que seu filho seja dono de seus atos e de seu tempo. C. A criança indígena não deve ser contrariada. D. A criança indígena é respeitada em sua natureza de criança. Ou E. O índio só ensina seu filho quando percebe que ele quer aprender. Então, qual dessas não... Gente, ele quer saber qual está errada, tá? Ele não quer saber qual está certa. Pode falar, meu bem. Qual é o significado da palavra, tipo, os pais advertem? Os pais brigam com a criança? Tá. Então, é a letra A. Vamos lá, gente. Já vou responder essa. Essa daqui A letra é a E. letra A. A D. É a letra A, gente. Ele quer saber qual é a questão errada, tá? Você tinha falado aí, o índio só ensina o seu filho quando percebe que ele quer aprender. Isso daqui tá certo, gente, porque o índio, igual o homem tinha falado, você não vai ensinar o seu filho? E aí ele falou, não, quando ele quiser aprender, ele pede. Então, por isso. Agora, é a letra A. Os pais advertem a criança quando ela insiste numa atitude inadequada? Não, gente. Por quê? Quando a criança está nessa atitude inadequada, o que os pais fazem? Nada.
Porque eles acreditam que em algum momento essa criança vai raciocinar que ela está fazendo uma coisa errada. Eu não sei, vou perguntar, né? Alguém aqui na sala de aula tem uma educação semelhante a essa? Não. Vai que, né? Às vezes a gente está com um aluno que por acaso, né, é indígena. Questão 8. Uma índia fazia caprichosamente umas panelinhas com forma de passarinho, com asinha, rabinho e biquinho. Ao lado, sua filhinha de 4 anos. Professora, tá travando. Uso do diminutivo. Mesmo. O uso do diminutivo, nesse contexto, serve para indicar tamanho e A. Debochar do trabalho repetitivo da Índia. B. Mostrar que a criança não se importa com o adulto. C. Retratar o carinho existente entre mãe e filha. D. Ilustrar o trabalho que é criar uma criança indígena. Ou E. Representar o índio como um povo que nunca se cansa. Gente, qual a intenção desse diminutivo? Nazinha, rabinho, biquinho, filhinha. Qual a intenção? Panelinhas desses diminutivos. Letras D. Tá, vamos lá. Vou esperar para ver se mais alguém tem uma resposta distinta. Eu acho que é a letra C ou é a letra B. Tá em dúvida entre duas. Sim. Vamos lá. Posso passar a resposta? Sim. Sim, professora. Posso? Tá. Pode. A resposta é a letra C de chocolate. Por quê? Quando o autor coloca esse diminutivo, ele quer demonstrar um certo carinho, gente. Uma certa delicadeza, entenderam? Entre a mãe e a filha. Ele quer mostrar para a gente também que o que ela estava fazendo era muito delicado. Por que não é a letra D? Porque ainda não chegou o problema. Se a gente estivesse falando da parte que o autor fala, ela estava quebrando as panelinhas, poderia ser a letra D. Mas ele está falando da panelinha, do biquinho, da asinha, ele está na parte da delicadeza. Entenderam? Vamos lá para a próxima. Questão 9. A cena à nossa frente repetiu-se 4 vezes. Sugerimos que a Índia parasse para que ela, a criança, não continuasse quebrando. Os sinais de travessão sinalizam. Então, aqui, gente. Aqui estão nossos sinais de travessão. Eles estão aqui, tá vendo? Logo aqui no começo da frase, a gente teve um travessão e um travessão separando a criança do resto. A. Antecipação da mensagem posterior. B.
Esclarecimento de sentido. C. Contradição com a mensagem anterior. D. Dúvida sobre o pronome ela. Ou E. Negação do tempo anterior. Eu tenho praticamente certeza que é a letra D. Gente, quem tá brincando de riscar a tela? Qual você acha que é? A letra D. Letra D? Sim, eu tenho quase certeza que é ela. A letra D. Tá. Alguém concorda ou alguém discorda? Posso passar a resposta? Sim. A resposta correta é a letra B de bola. Vou explicar por quê. Os sinais de travessão sinalizam. Gente, então ele quer saber o que os sinais de travessão estão indicando. Vocês entenderam? Eles estão indicando um esclarecimento de sentido. Por que não é a letra D? A letra D seria o porquê. A letra D seria assim. Ela só estaria correta se a pergunta fosse: os sinais de travessão foram usados para esclarecer o sentido por quê? Aí a resposta D estaria correta, que a gente falaria. Porque pode haver uma dúvida com o pronome ela. Mas aqui no caso não foi essa a pergunta. A pergunta foi qual o sentido do sinal de travessão. E ele está lá para esclarecer o sentido do pronome, tá? Agora, se perguntasse o porquê, a letra D de dado estaria correta. Ah, entendi. Entendeu? Mas foi quase. Vamos lá para a próxima. Todo mundo sabe que o Brasil é o país do futebol. Você sabia que esse esporte, que mexe com o nosso coração, foi criado pelos ingleses? E as nossas brincadeiras de rua, de escola, será que foram inventadas aqui no Brasil? Leia com bastante atenção o próximo texto. Algumas histórias são bem curiosas. Então, Tá travando. vamos lá. Alguns brinquedos. Trava de novo. Professora, que horas que a água vai acabar? A aula? Professora? Me escuta. Você não pode iniciar Ih, travou. da tela.
Ela saiu da aula.